Como pode existir Deus se há tanto sofrimento no mundo? Bom dia. Hoje eu quero falar como que, ao invés de perdermos a fé no meio dos sofrimentos, os verdadeiros cristãos buscam ainda mais a Deus em meio aos sofrimentos. Graça e paz. Bom dia, gente. Mais uma vez aqui a gente está no nosso devocional e baseado no Salmo, baseado em Lucas. Eu acho que eu vou seguir em Lucas, gente, porque para mim é mais fácil, porque eu já tenho o texto pronto, então já está tudo muito mais claro para mim aqui e é demais, né? Toda a Bíblia é demais e Lucas também é espetacular. Então vamos lá, vamos só lembrar o contexto. Lucas capítulo 8, Jairo, a sua filha está morrendo, está doente, ela busca Jesus. No meio do caminho, Jesus decide ir com Jairo até a sua filha. No meio do caminho, a mulher hemorrágica, Jesus está sendo comprimido, a mulher hemorrágica se aproxima daquela multidão que apertava Jesus e ela entra na multidão e é porque ela dizia consigo, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela toca em Jesus e de fato é curada. Nesse intervalo, pessoas chegam e dizem para Jairo, sua filha já morreu, não importune mais o mestre. Ou seja, aí Jesus diz, não temas, crê somente, e eles buscam Jesus. Eu falei um pouco sobre isso, não sei se eu falei aqui com vocês no devocional, porque isso aqui é parte da pregação que eu solto aí todo domingo. Estou soltando domingo agora. Eu prego domingo de manhã e já solto rapidamente domingo 1h da tarde. E eu falei, como que o sofrimento, ele nivela todo mundo. Você tem uma mulher, nem nome tem, hemorrágica, ela não podia entrar no templo por conta disso, e você tem o líder da sinagoga, você tem a elite e o povão. Ambos estão aqui, estão unidos, porque o sofrimento nivela todo mundo. Não tem cara bonzão quando o filho dele está no hospital. Quando a gente está passando por momentos difíceis. A angústia e o sofrimento profundo nivela a todo mundo. É uma coisa democrática. Mas muitas pessoas dizem assim, como que Deus existe se há mal no mundo? A primeira coisa para se falar sobre isso é que o mal no mundo, pelo contrário do que pensam eles, justamente prova a existência de Deus. Como assim? Um primeiro ponto, filosoficamente falando, é se Deus não existisse, se Deus não existe certo ou errado. Como assim? Por exemplo, é que você já nasceu numa cultura cristã, então você já tem internalizado essas ideias de certo e errado. Mas pense bem, se Deus não existisse, de onde viria? Quem diria para nós o que é certo e errado? Como, por exemplo, o homossexualismo. Por que seria errado um homem sair com outro homem? Porque a gente... Tente por um segundo, eu sei que é difícil isso, mas tente não pensar nessa possibilidade. Isso não existe, jamais existirá a ideia de que Deus não existe, porque Deus existe. Mas pense por um momento. Se Deus não existisse, por que seria errado o homossexualismo? Quem estaria acima de nós para dizer? Quem sou eu para dizer, não, você não pode fazer isso? O corpo é dele? A vida é dele? Como é que seria isso? E não apenas isso. Os filósofos, qualquer filósofo sabe disso, qualquer pessoa que estudou um pouquinho sabe disso, qualquer pessoa que tem um pouco de lógica sabe disso. Sem Deus, você não tem nada para basear a moralidade. A moralidade seria apenas uma convenção social. Portanto, quando uma pessoa diz assim, como existe Deus no mundo se há mal no mundo? Então ela está confessando que existe certo e errado, bem e mal. Por exemplo, eu falo para ela, então você acha que é errado o homicídio? Porque você está dizendo, Deus não existe porque tem homicídio. De onde veio então a sua concepção de que é errado o homicídio? Ela vem de Deus. Só se Deus existir, você pode dizer que é errado o homicídio. Sim, sem Deus, nada... Os animais, eles não matam uns aos outros? Eles são culpados? São levados à cadeia? Se Deus não existe, nós somos apenas animais evoluídos, não é? Então não existe certo e errado. A própria afirmação que eles têm, isso aqui é errado, é porque existe errado, então existe o bem. E isso vem de quem? Vem de Deus. Toda a moralidade, ela procede de Deus. A noção de certo e errado procede de Deus. Procede de Deus. Então esse é o primeiro argumento. Mas é interessante como aqui o sofrimento levou o povo a buscar a Deus, não os levou para longe de Deus. O sofrimento os levou para perto de Deus. Como aconteceu com Jó também. Como que Deus usou o sofrimento
para que Jó se aproximasse dele. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, é na hora da dor que as pessoas buscam a Deus como nunca. Como nunca. São os que sofrem que buscam a Deus. E porque é essa fé que nos fortalece em meio aos sofrimentos. Essa mulher aqui, ela deveria ser apenas pele e osso. Mesmo assim, ela conseguiu unir forças para entrar no meio da multidão. Pense nisso, gente. Aquela multidão, um monte de gente apertando Jesus. O povo não era educado. Como essa mulher conseguiu entrar ali no meio, gente? Como que a fé nos fortalece? Como que a fé é uma coisa assustadora? A fé genuína em Deus, ela nos fortalece em meio aos sofrimentos. Ao invés, então, de a fé sumir em meio à dor, é justamente nesse terreno que ela é regada, que ela frutifica, que ela cresce. Então, a fé verdadeira, ela não é diminuída diante do sofrimento. Ela é fortalecida, ela é nutrida. A fé verdadeira enfrenta o sofrimento. 12 anos essa mulher sofreu. E como que ela não desistiu? Fé. A fé é essa coisa poderosa. A Bíblia então relata inúmeras histórias de sofrimento. Histórias de estupro, mãe devorando filhos, guerras. Quando as pessoas nos dizem, eu não creio porque tem muito sofrimento no mundo. Na Bíblia, escorre sangue. Nós cremos. E é isso que nos capacita. Ô, gente, nossa, meu Deus. Eu nunca usei remédio, nunca, se Deus quiser, vai me dar graça para nunca usar antidepressivo, ansiolítico, essas coisas. E eu explico, eu tenho uma aula inteira no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, uma aula inteira, só fazendo citações de psiquiatras e psicólogos sérios, mostrando o perigo dessas coisas. Enfim, já passei coisas terríveis, como vocês também. Angústias e situações de pressão, daquelas de ter dor aqui assim, ó. Você já teve isso? Dor, a angústia é tamanha de ter dor no estômago, tamanha pressão psicológica. E de ficar assim, parece que o estômago duro. Sabe aqui, assim? Duro, duro, duro. Semana. Durante uma semana, mais de uma semana. E como que a fé... Uma das vezes foi 300 mil pessoas querendo me perseguir, me xingar e tudo que é nome. Como que a fé, a confiança em Deus, a oração, ela ajuda. Ela ajuda não, ela é o que resolve o nosso problema. Como que é Cristo, né? Cristo mesmo. Eu me lembro de um dos momentos terríveis, difíceis assim, de muita pressão, de eu ficar assim uma semana inteira numa luta terrível, sem saber o que fazer, vários perigos ao meu redor, sem saber o que ia acontecer comigo. E orando. A Bíblia fala disso, sobre o dia mau. O dia mau não é um dia não, às vezes é uma semana. Mas eu perseverei, e perseverei, e perseverei, falando, não, Deus é comigo, Deus vai me dar força, Deus vai me dar... O Senhor é comigo, o Senhor vai me tirar dessa, o Senhor vai me tirar dessa, o Senhor vai me tirar dessa, a situação está horrível, a situação está terrível. Eu já tive situações assim de emagrecer. A luta tamanha, psicologicamente falando, era só isso, pressão psicológica, só isso. Não tinha nada, não tinha enfermidade física, não estava faltando dinheiro, mas uma pressão psicológica muito grande. E eu emagreci. Já aconteceu isso algumas vezes. Mas o que eu fiz? Me apeguei em Deus e justamente no momento de sofrimento você ora como nunca. Você busca Deus como nunca. E ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso é verdade. Isso é verdade. Ou seja, não é, às vezes a noite é longa, tá? Não é só um dia, não. No meu caso já foram várias vezes, assim, semanas passando dificuldades. Mas é ali, perseverando, Deus te alivia. E como que você olha depois para todo o sofrimento e fala, meu Deus, ainda bem que eu passei consciente pelo sofrimento, eu não me cedei. Como que Deus me quebrantou? Como que Deus usou aquele sofrimento? Eu falo muito disso na minha série sobre ansiedade e no meu curso A Culpa é do Meu Corpo. Quanto que é importante estarmos conscientes na hora do sofrimento, porque o sofrimento é o grande, é quando Deus nos dá grandes aulas. Mas se você está dormindo, porque você está sedado,
Não, Jesus, lembra lá na cruz? Deram um sedativo para ele, ele falou, não, eu preciso beber até a última gota esse cálice da dor. É o que a gente precisa. Então o sofrimento é pedagógico. Não desperdice isso. Não desperdice o sofrimento. Sabe, é como se Deus colhesse cada lágrima sua. Não desperdice os seus sofrimentos. Paulo fala sobre isso, a Escritura fala sobre isso, sobre a gente se alegrar por conta do sofrimento. Eu tenho 40 anos, já tenho 20 anos andando com Jesus. Eu posso dizer para você, não desanime, regozije-se pelos sofrimentos, você vai olhar para trás um dia e vai falar, puxa, que bênção. Como Deus estava ali, como Deus me quebrantou. Através daquelas angústias terríveis que parecia não ter saída, como Deus trabalhou comigo, como Deus me levou a ter fé, a fazer com que a minha fé amadurecesse, como Deus me quebrantou. Então, o sofrimento na vida do crente não enfraquece a fé dele. Pelo contrário, faz ela brotar. A fé brota justamente no meio do sofrimento. As lágrimas regam essa árvore chamada fé e faz com que essa árvore frutifique muito. Não deixe de valorizar o sofrimento. Não deixe, não perca. Não perca. Não queira passar por eles sedado. Não. Regozije-se neles. Regozije-se em seus sofrimentos. Obrigado, Senhor, por este dia, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Que a mão do Senhor nos alcance a cada dia, que o Senhor nos busque, que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos busque em meio aos sofrimentos, às dificuldades e que nós possamos te buscar, nós possamos te encontrar, Senhor. Porque sabemos que quem busca, em primeiro lugar, é o Senhor que nos busca. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros, diz a tua palavra. Nós cremos nisso. Encontre-nos, ó Pai, em nossas angústias e nós o veremos. Nós o veremos e sairemos fortalecidos, porque o Senhor há de nos fortalecer. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Assista essa minha série sobre ansiedade. Gente, é de uma importância tão grande, assista. E o meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, que eu falo sobre ansiedade, depressão, TDAH, autismo, o que a Bíblia fala, né, sobre como que a gente lida com a alma. A Bíblia é suficiente para que a gente lide com a nossa alma? E, gente, é tão fundamental. A gente tem tido relato aí de criança com ansiedade. Então, e tudo isso tem a ver com fé, uma fé fraca, falta de sabedoria, falta de força interior para lidar com os problemas. Então, eu falo muito sobre isso no curso A Culpa é do Meu Corpo. Deus abençoe. Até o próximo. O curso, o link está aqui na descrição. Deus abençoe.